Beleza. Então, a gente comentava que isso aqui era a rosca, né? Isso aqui era o parafuso, e o parafuso ele tinha que ser menor que a rosca. Senão o parafuso não entra, né? Tá certo? Bem, então aí ele fala o seguinte, ela tem que ser um pouquinho maior. Que pouquinho é esse? Essa medida aqui, ó. Isso aqui maior. Então, se isso aqui tem que ser, se cada parafuso tem que ser isso aqui a mais, né? Basta que a gente faça o seguinte, bom, tem várias maneiras, isso dá para fazer mentalmente numa boa, tá? Uma boa. Inclusive, eu me lembro que na aula, alguns de vocês ainda falaram assim, acabei, já fiz, só falta um, então foi pensando rapidamente, né? Basicamente, a gente está falando o seguinte, vou pegar a letra A para quem não entendeu, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui e vou somar 0,0, peraí que a letra ficou feia, 0,01. Se eu somar 0,001, quer dizer que essa aqui, que é o tamanho do parafuso, vamos falar assim, né? Estou aumentando ele um pouquinho. Se eu aumento ele esse pouquinho, que é 0,001, eu obtenho o tamanho da rosca. E como que a gente soma, né, números assim, né, decimais, números com vírgula? Coloca vírgula debaixo de vírgula, né? Reparem que eu respeitei aqui, ó, a vírgula de um e do outro, uma embaixo, né, em cima, uma embaixo da outra, uma em cima da outra, enfim. E agora eu vou somar normalmente, como se fosse uma soma normal. Então, 5 mais 1, 6. 5 mais 0, 5. 6 mais 0, 6. Abaixa a vírgula, 0 mais 0, 0. Então, assim eu descobri, vamos colocar aqui assim, ó, fazendo isso, né? Eu descobri o tamanho da rosca. Então, essa letra A, esse parafuso aqui da letra A, ó, que tem uma medida 0,655, Ele se encaixa a rosca dele é 656, aí tem que procurar aqui. Se É a letra F, né? a F. Eu vou colocar aqui dentro a letra, então, aqui vai ser a A. A que eu tô falando é essa daqui, né? A, tá? Então, o parafuso A, ele entra lá dentro da rosca F. E a gente pode fazer assim com todos. Aliás, vamos fazer assim, né? Dá para fazer, como eu disse, mentalmente também, né? Eu vou somar 0,001. Inclusive, a gente aprendeu a ler isso, né? 1 milésimo. Eu vou somar. Aliás, vamos fazer um negócio aqui, né? O Haroldo, a gente estava conversando agora há pouco, já que a gente tem o computador, né? A gente vem aqui. Opa. Já descobri todos. Aqui, ó. A gente vem aqui e vem aproveitando a vírgula debaixo de vírgula, né? Ó. Peraí. Que é o famoso copia e cola, né? Ó. Um cheiro de cachorro quente aqui, tomara que seja lá em casa. Lá em casa não, né? Aqui em casa, né? É porque a cozinha fica embaixo aqui, aí, lá em casa. Já descobri todos, professor. Beleza, então pera aí só um pouquinho, Pietro. Vamos somar aqui com todo mundo junto, né? Ó. Então aqui somando, né? Sempre da direita para a esquerda, né? Sempre daqui para lá, né? Ó, a gente começa daqui, né? Da direita e vai somando para a esquerda. Então, aqui vai dar 3 mais 1, 4. Aí 6 mais 0, 5 mais 0. Abaixa a vírgula e 0 mais 0. Vou terminar de somar aqui, tá? Aqui vai dar 7, 5 mais 0, 5. 4 mais 0, 4, abaixa a vírgula e 0 com 0, dá 0. Aqui vai dar 5 mais 1, 6. Lembre-se que esses números que eu estou encontrando aqui é o tamanho da rosca. Por quê? Porque o parafuso aumentado um pouquinho equivale ao tamanho da rosca, lembra? A rosca tem que ser um pouquinho maior que o parafuso, né? Então, dúvidas é só perguntar. Então, 5 mais 1, 6, 4 mais 0, 4, 5 mais 0, 5, abaixa a vírgula, né? E 0 mais 0, 0. Aqui vai ter 1 mais 4. Essa continha aqui, ou 4 mais 1, tanto faz, né? 5, 6 mais 0, 6, 4 mais 0, 4, abaixa a vírgula e 0 mais 0, 0. Por último aqui, arredando a minha tela aqui, peraí. Que é o último parafuso, 5 mais 1, 6, 5 mais 0, 5, 4 mais 0, 4, e 0 mais 0, 0. Então, eu tenho aqui embaixo o tamanho de todas as roscas. Então, ó, qual rosca lá em cima tem essa medida aqui? Fala pela letra, né? A, B, C, D ou E, porque a F a gente já sabe quem que é.
Qual rosca tem essa medida, gente? A B. Não. O número é parecido, mas não é... A, né? Ele trocou a posição, né? Que a gente fala assim, 0,564. Se eu trocar os algarismos de posição, parece que é a mesma coisa, mas engana, tá? Então, peraí, a letra A, né? Então, isso aqui é A. É a letra A. Então, quem que vai entrar aqui dentro? Ó, o B, certo, gente? O B, ó, ele vai entrar aqui dentro. Então, vamos colocar aqui a letrinha dele, letra B. Esse aqui No C. já está na mesma direção, né? Então, vou colocar aqui. O parafuso C entra dentro da rosca C. Isso aqui, cadê esse número? 0,546. Na D aí. 546, B de bola? D. D. Então, aqui... Eu tinha falado D, mas deve ter entendido errado. Posso ter entendido errado. Essa aqui, ó, 465. A B. 465. Aqui é 456, ó. Aqui é 465, ó. Então, aqui vai entrar o E. E esse aqui, 456. O que sobrou, né? B. B de bola. Então, aqui vai ser o parafuso F. Eu tinha deixado isso para casa, né? Então, tá aí. Isso é uma maneira de fazer. Lembrando que dá para fazer mentalmente, sem problema nenhum. Vamos avançar aqui. Bom, eu estava conversando agora há pouco com o Haroldo também, ao invés de passar para multiplicação, eu optei, porque vai ser um material que a gente vai avançar, a gente consegue avançar muito rapidamente, tá? A gente consegue, com sobra de tempo, terminar isso aí em setembro. Então, eu coloquei aqui algumas questões de soma e subtração. Só que antes eu vou fazer uma coisa, preocupado com o tempo, eu acho que vai dar tempo, a gente vai fazer isso aqui rápido, eu quero avançar para a folha de cá. Eu vou fazer essa aqui primeiro. Essa tela aqui, ela é conhecida de vocês? Vocês já viram isso aqui alguma vez na vida? No posto, olha. Não. Essa tela aqui, ó, esse exercício. Ah, sim, no grupo. Eu postei esse exercício aqui no grupo ontem, domingo, isso mesmo. Tô nem aí. Domingo, um dia normal, né? Eu tinha que postar ontem para não ter reclamação do tipo, não deu tempo de fazer, até porque domingo é um dia que tá todo mundo em casa, pelo menos a maioria, então teve tranquilidade e tempo para perguntar pro pai ou para a mãe. Qual foi a pergunta que eu pedi para fazer? Qual foi a pergunta? Para perguntar Por que as coisas estão Isso. tão caras? Por que as coisas estão tão caras? Eu pedi para fazer essa pergunta em casa. Quem fez? Poxa, eu postei à toa lá, então. Ninguém... Professora, eu esqueci de perguntar. Pois é. Aproveita que seu microfone está aberto, Eduarda. Por que você acha que as coisas estão tão caras? Pelo valor do dólar. Valor do... Como assim? De onde você tirou isso, garota? Oi? Da onde que você tirou isso? Porque sempre que o dólar... não, calma. Isso, não, você está certo, eu estou tentando entender. É que eu não sei. Porque foi uma resposta muito encorpada, muito bacana, né? Muito consciente. Então, explica essa coisa para a gente. Professora, eu não sei explicar, mas quando o dólar aumenta, meio que desvaloriza o real, não é isso? Sim, o caminho é esse. Vamos tentar responder com vocês, tá? Eu vou aproveitar a sua resposta. Estou pagando umas coisinhas aqui enquanto a gente conversa. Aliás, a gente vai conversar um pouco antes de fazer os exercícios, né? Ô, professor... Eu sempre, em várias aulas, né, não são em todas as aulas, mas em várias aulas eu já disse para vocês que se a gente conseguir entender isso aqui, às vezes é muito mais importante de saber, por exemplo, fazer isso aqui. Ó, isso aqui. Então, fazer uma conta, ela é simples. Agora, entender um pouco sobre a vida da gente, acho que é um pouco mais difícil. Então, por isso aqui é tão importante e mais importante do que fazer a continha. A continha é fácil.
Mas a Eduarda falou uma coisa, até acho que foi o Pietro que quer falar também. Leonardo. Leonardo, pode falar, Leonardo. E também é porque a carne, assim, eles exportam muito para outros países. Aí fica muito pouco no Brasil, é por isso que os preços aumentam. Isso tem muito a ver com a fala da Eduarda, que eu vou tentar explicar. Mais alguma coisa? Não. É assim, a minha fala não é de um economista, eu não sou economista, mas eu vou aproveitar, como a fala de vocês, ela foi corretíssima, então eu vou estar utilizando ela para poder justificar. Então vamos dar um exemplo. Bem, bom, de cara vocês já viram aqui, né? Isso, uma coisa importante. Sempre que alguém disser alguma coisa para vocês, sempre que vocês lerem alguma coisa no WhatsApp, no Facebook, tem um negócio na vida chamada de fonte. Fonte é de onde que veio a informação. Se não tiver a fonte, ou se a fonte não for confiável, por exemplo, de um jornal conhecido, de uma entidade confiável, por exemplo, o IBGE, eu não vou explicar o que é o IBGE, digamos que é uma entidade confiável, né? Se você entra, por exemplo, lá no G1, é uma entidade, é um jornal confiável. Por quê? Eu vou dar um exemplo meu. Suponha que amanhã eu veja no Facebook assim, o Papa morreu. Um exemplo, tá? Como é que eu vou saber se o Papa morreu? Pera, deixa eu só concluir, eu preciso concluir o raciocínio, que agora eu emendei, vou demorar um pouquinho, inclusive. Espera um pouquinho. Então, assim, o Papa morreu. Como é que eu vou ter certeza se o Papa morreu? Se eu não estou do lado do Papa. Eu vi essa notícia. Vitor, eu venho aqui no g1.com, porque ali a informação ela é muito rápida e confiável. Confiável do ponto de vista que eles não vão postar ali uma coisa sem apurar, sem checar se aquele fato aconteceu de verdade ou não aconteceu. A morte do Papa, por exemplo. Então, a fonte de onde as informações vêm, elas são muito importantes. E vocês têm que saber disso. Por isso, antes de começar a nossa conversa, tá aqui, ó. Essa imagem aqui, antes que alguém fale assim, duvido que o preço da gasolina em 2015 estava isso é mentira. Aqui, ó, a fonte tá aqui, ó. É só você entrar nesse site que você vai ver. Eu não tirei isso da minha cabeça, tá bom? Olha aqui, ó. Em 2021, aliás, a gasolina em 2021, aqui eu postei aqui, ó, R$ 6,99. Não é de Juiz de Fora. Juiz de Fora ainda tá R$ 6,50. Tá aqui, ó. Esse é o site, ó. O site da CNN. Então, assim, tá a fonte. Lá embaixo, você tá inventando que o ruim do filé de peito de frango, ele tenha custado R$ 8,98. Não, a fonte tá aqui, ó. Inclusive, eu fui lá nas ofertas do Guanabara, que é um supermercado do Rio, que foi onde eu encontrei, né? Lá do mês de maio. Então, tá tudo direitinho. Oi, quem quer falar? Ô, professor, deixa eu entrar na chamada aí, porque minha internet caiu, professor. Quem está falando? Quem que tá falando? O Felipe. Bom, eu peguei preço do filé de frango em setembro de 2020. Oi, filho. Hã? Eu peguei sua demanda. Quem que tá falando? Entendeu nada, cara. Bom, vou voltar aqui. Então, isso aqui eu peguei lá do supermercado e fiz a última oferta agora, acho que foi de quinta-feira. Então, tá aqui, ó. Oi? Bom, olha só, vamos combinar uma coisa. Eu combinei, falei com vocês no início, quando eu abri essa tela aqui, que agora eu vou explicar, né, por que as coisas estão tão caras, e a minha explicação ela vai demorar. Então, independente do que seja, vocês não vão me interromper agora, tá? Enfim. Minha internet caiu, amanhã a aula tá gravada no YouTube, não tem problema nenhum, tá? Quem tá atrasadinho, bipando aqui no meu ouvido, vai assistir no YouTube, não vai assistir agora não. O Sky Fox não vai entrar na sala, não sei quem é essa pessoa, então é assim que funciona. Tem regras aqui. Então, vamos lá. Suponha que... aliás, Eduarda, você sabe quanto que está o dólar?
Pela última vez que eu vi, tava 5. Mais ou menos. Tava 5 reais, eu acho. 5, tá mais ou menos uns 5,30. Aliás, aproveitando o raciocínio, né? Eu posso colocar assim, ou posso colocar assim. Vocês concordam comigo? Professor, antes não é a mesma coisa? Eu vi o não é a mesma coisa? Sim. Tá? Em torno aí de uns 5,30. Bem, 5,22. então o que acontece? Tá 5,25 reais. Então vamos lá. Então não tem problema, a gente ajusta aqui. Então o que acontece? 25, né, que você falou. Pronto. O que acontece? Tá bom, gente. 3, tá bom. O que acontece? Vamos lá, vamos pegar o filé de frango. Filé de frango. Então tem um produtor que cria frango e quer vender a carne do frango. Aí tem um mercado lá fora, os países lá de fora, e falam assim, poxa, eu quero comprar o seu frango, porque o seu frango é de boa qualidade, enfim, você não dá remédio para o frango ficar gordo, você cria o frango numa boa, não usa produto assim assado, enfim. Então, aí o que acontece? Esse cara que mora lá fora, lá na China, né, lá na Itália, vai comprar o frango com dólar. E o dólar, ele está 5,25. Ou seja, essa pessoa ela vai receber muito bem pelo frango que ela está vendendo. Então, ela vai vender o frango e vai receber em dólar. Aí eu bato lá na porta da casa dela e falo assim, me vende um frango? Você acha que ele vai querer vender para mim, que vou pagar ele em reais, ou ele vai querer vender para o outro que está pagando ele em dólar? O que vocês acham? No dólar. Em dólar. Em dólar. Então, o que acontece? Ele vira e fala assim, não, eu te vendo, mas olha só, não dá para eu te fazer esse preço aqui, eu vou te fazer esse preço aqui. E aí, o que acontece comigo? Eu, Vitor, eu tenho que ir ali no Pais e Filhos, vou fazer até propaganda para eles, né? Eu vou lá no Pais e Filhos e vou ter que pagar. Porque eu vou ter que comprar uma carne, né? Um dia eu tenho que comer uma carne aqui em casa, né? A carne tá tão cara, né? De vez em quando tem que comer uma carne. Qual que é a carne mais barata? Ainda é o filé de frango. Então, o dono do frango, ele vai fazer isso. Ao invés de vender para mim, ele vai vender lá para a Europa, para a Ásia, para o mundo inteiro. Pô, mas eu também queria. Aí ele falou assim, beleza, é só você me pagar o que eles estão me pagando. Aqui, ó. Porque eles pagam em dólar. Então, quanto mais alto tiver o dólar, pior para a gente. Bem, isso vale para qualquer coisa. Então, a fala do Leonardo e da Eduarda se complementa. A Eduarda não soube explicar, mas ela falou por causa do dólar. Eu não sei se ela ouviu isso em algum lugar, mas se ela ouviu de uma fonte que disse a verdade, de fato é. E aí, tem aqui o preço da gasolina. O preço da gasolina, vai entender, né? A gente tem gasolina, mas enfim, a gente não vende a nossa gasolina. Eu nem sei te dizer se a gente vende um pouco da nossa gasolina. Um pouco. Mas a gente não exporta gasolina, como, por exemplo, os países lá, os países árabes, que tem muito petróleo e exportam, né? Então, o que acontece? Mas o Brasil, ele decidiu fazer o seguinte, o dólar aumentou, então também vou aumentar a gasolina aqui dentro. Aí pensa numa coisa, a gasolina aumentou, aí eu tenho um caminhão, e eu vou levar frango para o supermercado. O cara já não quer vender para mim, ele quer vender lá para a Ásia, lá para a Europa, então eu já vou pagar mais caro. Aí o cara do caminhão que vai levar o frango aqui no Pais e Filhos, porque o Pais e Filhos não cria frango, o Pais e Filhos compra o frango, mas aí, para o meu azar, esse frango chega no Pais e Filhos de gasolina. Ou, às vezes, né, tá aqui, ó, diesel, né, o diesel também. Chega lá com um combustível, porque que lá o caminhão só funciona com combustível. Então, o cara você já vai pagar o frango por um valor mais alto, e o cara que vai entregar a bandejinha de frango lá no Pais e Filhos, ele usou combustível, e o combustível também está caro, então esse frango vai ficar mais caro ainda. E aí eu não posso deixar de falar, eu posso até mostrar com fonte o que o ministro do nosso presidente disse. Ele disse assim, e está gravado, tá?
tanto o que ele disse quanto o que eu estou dizendo. Se o dólar chegar a R$5 é porque a gente está fazendo muita coisa errada. Isso não foi eu que disse, não, foi ele, tá? E o dólar passou de R$5. Mas foi ele que disse, então a gente está fazendo muita coisa errada. Oi, pode falar. E por que o dólar aumentou muito? Você quer saber a minha opinião? Incompetência do governo mesmo. Incompetência. Porque o dólar não era esse preço. Né? Então, para ser bem breve na resposta, incompetência. Né? Falta de uma política... aliás, assim, a gente pode até expandir essa discussão, né? Depende a quem o governo está servindo. Porque se o governo estivesse servindo aos pobres, de verdade, o dólar não pode, tem que arrumar um jeito de controlar. Né? Eu disse, eu não sou economista. Se vira, o dólar não era esse valor. Então, em outros momentos, aliás, o preço do petróleo, ele é muito abaixo hoje do que já foi em outros momentos da história. Né? Ele era quase $120, hoje é em torno de 70, o barril do petróleo. Então, ele já é muito mais baixo. Então, isso é uma política pública, é uma política do governo, é uma opção, eu quero governar dessa forma. Então, se você estiver pensando no pobre, você não pode admitir que o dólar chegue a esse preço, porque quem vai pagar lá no caixa do supermercado sou eu e você. E aí fica a reflexão. Então, se o dólar está mais barato, certamente a minha gasolina vai ser mais barata, a gasolina do cara que entrega frango vai ser mais barata, então o frango vai ser mais barato. E é uma bola de neve, né? Então, assim, se o dólar aumentar, ferrou a vida de todo mundo? Por aí. E como dizia lá na época dos presidentes anteriores, eu me lembro, né, que o dólar aumentava tipo de 3 para 3,50, e eu me lembro de uma menininha na televisão, entrevistaram ela, falou assim, eu não vou poder mais para Disney, porque o dólar está muito alto, então agora que ela não pode mesmo. E isso eu não estou inventando, isso virou meme na época, que o dólar teve leves aumentos, né, não como em 2018, o de hoje. O dólar era quase R$4, nada. Agora já está 5. Pois é, passou de 5. Então, vamos torcer para que isso melhore, né? E independente de candidato A ou candidato B, essas coisas, aí a gente desenvolve em vocês o que a gente chama de consciência, né? Essas coisas a gente resolve no dia da eleição. Tipo assim, agora adianta reclamar, adianta ir para a rua? Honestamente, é muito difícil você mudar alguma coisa. Agora, no dia da eleição, na hora de apertar o número lá, isso é muito valioso. E se a gente não votar em qualquer um, votar em alguém que tenha uma proposta, então a gente tem chance de tentar reverter isso. Pode falar? Professor, não é coisa da aula e também não é coisa do dólar, mas é uma coisa que eu queria falar. Pode falar. Eu lembro que tinha um menino que, lá da China, né, tinha uma nota de mil dinheiro lá da China. E tem um rapaz que tinha uma nota de R$100 do Brasil. Uhum. O rapaz da China falou, vamos trocar essa nota de R$1.000 por 100? Aí o rapaz brasileiro trocou essa nota. Só que R$1.000 no Brasil, né? Que o dinheiro da China, R$1.000, se converter para o Brasil, dá R$4,83. Entendi. É o dinheiro deles lá. Aqui achei, ó. Tá aqui, ó. Se fizer muita besteira, o dólar pode ir a R$5, disse Guedes. Guedes é o ministro da Economia. Tá aqui, ó. Como eu disse, não foi eu que disse, tá? Não foi eu que disse. Se tem alguém que gosta... Tá aqui, ó. Se fizer, exatamente, né? Não, repare, não foi eu que disse isso. Foi ele que disse isso. Se fizer muita besteira, dólar pode ir a R$5, disse Guedes há uma semana. Aí a gente tem que entender quando foi dada essa fala dele, há uma semana. Aí a gente vai ver aqui em cima, quer ver? Ó, peraí. Melhor aqui embaixo, ó. Em 2020. Aqui, ó. 12 de março de 2020. E vou dizer para vocês, não tinha nem pandemia ainda, tá? 12 de março não tinha nem pandemia, tá? A pandemia começou de 15 ou 16 de março. A gente tem que estar ligado nas coisas que estão acontecendo. Tá aí. Se a gente fizer muita besteira. Ou seja, não sou eu que disse. Então, vamos continuar aqui. Então, isso acontece, né? Por que as coisas estão tão caras? A gente pode dizer que também não é só por isso, né? Porque vai ter muita gente
se aproveitando da situação para poder estar aumentando o preço das coisas, né? E às vezes dava para manter o preço mais baixo e as pessoas vão aproveitando, porque, tipo assim, eu estou pagando mais caro pelas coisas, então o que eu fabrico, eu também vou vender mais caro, porque senão eu não consigo mais comprar as coisas que eu comprava. E é uma bola de neve, né? As coisas vão aumentando, eu vou querer ganhar, o outro vai querer ganhar, todo mundo vai querer ganhar um pouquinho a mais, porque está tudo muito caro. Quer ver? Mas quem? Eu vou te dar um exemplo. O meu pai, ele não trabalha mais, não. Ele já aposentou. Ele já é um senhor de 75 anos, né? Mas ele cortava cabelo. Meu pai é barbeiro, de profissão. Ele sempre foi barbeiro, ele nunca foi outra coisa na vida. Ele sabe fazer muita coisa de pedreiro, de encanador, de carpinteiro, ele sabe fazer muita coisa. Mas ele é barbeiro. Então, não estou escrevendo nada, estou olhando para a câmera do meu computador, estou falando para você. Ele é barbeiro. Aí ele corta, só por exemplo, ele corta cabelo R$20. Se você quiser cortar cabelo com ele, você tem que pagar R$20, por exemplo. Tá? Estou inventando um valor aqui. O salão dele está fechado, por vários motivos, em razão da pandemia, enfim. A gente falou para ele não trabalhar mais, porque, né, é perigoso e tal. R$20. Aí ele vai no mercado, o frango passou de R$ 8,98 para R$ 15,99. Aí a gasolina que ele pagava aqui, ó, R$ 3,36, agora ele está pagando 7 prata. O que ele vai fazer com o preço do cabelo? Ele vai baixar? Ele vai aumentar. Então, aí eu estou dando o exemplo do meu pai, que nem corta cabelo, mas o que ele faria? Não, o cabelo está 20, eu vou passar pelo menos para uns 23, porque eu estou pagando tudo mais caro. E aí, isso que é a bola de neve, né? Então, aí agora ele cobra o cabelo mais caro. Aí, de repente, você tem aí uma pessoa que, agora online, que, de repente, a mãe faz brigadeiro, faz um salgado em casa. Ela vai no mercado, a farinha tá mais cara, coxinha, eu adoro coxinha, gente. Coxinha tem frango. Coxinha tem frango. Você não pode vender coxinha ao mesmo preço que você vendia em maio de 2020. Aliás, se alguém pensou, sabe o que eu estava esperando ouvir de um de vocês? Que o preço aumentou por causa da pandemia. Aí eu fiz questão de colocar aqui um exemplo. Ó, maio já tinha pandemia, setembro de 2021. Então, aqui não aumentou por causa da pandemia. Na pandemia, maio de 2020, já era pandemia. O preço ainda era mais em conta. Entendem? Então, assim, cada um, não é querer levar vantagem e ser o esperto, não. Porque a pessoa que faz coxinha para fora, ela tem que aumentar o preço da coxinha. O frango aumentou. Aí meu pai que quer comprar uma coxinha tem que aumentar o preço do cabelo. Então, por isso que tudo aumenta, assim, por conta de um simples fator. O dólar, por exemplo. Oi? Acho que a Eduarda quer abrir o microfone ou não? O certo sempre foi somar todos o valor de tudo que você gasta para fazer, tipo, igual o seu pai. O tanto que gasta de produto, de... Ah, sim, ele vai gastar energia elétrica, né? Gilete, para fazer a barba, tudo tem que comprar. Ficaria num custo muito alto, então nunca fizeram isso, porque saberiam que não iriam pagar. Exato. Pietro? Eu tô imaginando aqui, eu tô pensando em subtrair a gasolina de 2021 com a gasolina Você já quer fazer o exercício, cara? Calma aí, ué. A conversa tá tão boa. Mas é porque eu estou com pressa, mas não vamos resolver agora. Vamos lá, então. Então é isso, né? Responder a pergunta por que as coisas estão tão caras, eu apresentei para vocês alguns motivos, né? De certa forma, por exemplo, reparem, não diz que é por isso, a pandemia, ela influenciou de alguma forma, né? Porque se você pensar assim, que muita gente perdeu o emprego durante a pandemia, então, por exemplo, aí as pessoas se aproveitam disso, né? Por exemplo, tá? Vou dar mais um exemplo, não tem problema se a gente não concluir as continhas da aula de hoje, Pietro. Então, por exemplo, espera só um pouquinho, agora eu vou concluir. Suponha o seguinte, que eu precise aqui na minha casa, eu tenho uma vendinha aqui embaixo, tá? Eu tenho uma venda. Vendo de tudo. Vendo água sanitária, vendo Coca-Cola, vendo frango, uma mercearia, uma vendinha. E aí, eu preciso por mês, aí vamos escrever aqui, ó. Para eu pagar todas as minhas contas, lembre-se que isso é só um exemplo, tá? Eu preciso ganhar R$10 mil. 10 mil.
tá? Se eu não ganhar 10 mil reais, eu não pago a minha luz, a minha internet, né? Eu não pago a prestação do carro, sei lá, estou inventando um monte de coisa. Eu não consigo, sei lá, comprar os remédios da minha mãe, porque eu tenho que ganhar 10 mil, o remédio dela é muito caro, né? Enfim, tá bom, 10 mil. Aí, e esse dinheiro aqui eu ganho da minha mercearia. Mercearia. Porque eu fico vendendo as coisas lá, mas eu tenho que ganhar 10 mil. Aí as pessoas estão desempregadas por causa da pandemia. Aí as pessoas ficaram desempregadas e hoje as pessoas não vêm tanto na minha mercearia, vêm menos. Então não estou ganhando mais 10 mil. Estou agora ganhando, por exemplo, 8 mil na minha mercearia. Por quê? Porque as pessoas não estão comprando mais, por exemplo. E aí, qual que é a solução para eu voltar a ganhar 10 mil, por exemplo? Aumentar o preço das coisas. Só para pagar as minhas contas, por exemplo. Então, algumas pessoas fizeram isso, com certeza, né? Então, não aumenta porque as coisas estão aumentando. Aumenta porque a despesa dela não diminuiu. Então, eu preciso aumentar para continuar ganhando a mesma coisa. Então, isso aconteceu com muita gente. Oi. Se eu não vamos supor, nesse exemplo que o senhor deu, aí você decide aumentar o preço das coisas, não pode abaixar, não? Pode, mas quem que quer fazer isso? Poder pode, a questão é quem que vai fazer isso? Ah, não. Aí quem que vai pagar as minhas contas, né? O que eu tô querendo as dizer? Minhas que eu falo é de todo mundo. O que eu tô querendo dizer, se você baixar o preço, meio que mais gente vão comprar lá. Então, vou te dar um exemplo, Pietro, que você vai estudar. Eu vou fazer o desenho aqui, eu não vou nem comentar, o Haroldo vai bater o olho, ele vai lembrar na hora. Você ainda vai estudar um fenômeno em matemática chamado de função quadrática. E a função quadrática, ela quer dizer o seguinte para a gente. Pensa comigo. Imagina um ônibus de viagem. Aí você fala assim, eu comprei um ônibus de viagem que eu quero ficar rico, vou vender passagem, as pessoas vão andar no meu ônibus, eu vou ficar rico. Beleza, tudo bem. Aí você vai fazer a viagem, olha só, olha que doideira, Pedro. Juiz de Fora até o Rio. Aí você fala assim, eu vou comprar uma passagem, eu vou cobrar uma passagem, por exemplo, de R$300. Porque aí, nossa, R$300 eu vou ficar muito rico, porque eu vou ganhar muito dinheiro. Mentira, sabe por quê? Ninguém vai viajar com você. R$300 é um preço muito caro. Você vai ficar vazio, parado dentro de casa, você não vai ganhar um centavo. Aí você fala assim, então vamos fazer diferente. Eu vou continuar vendendo passagens para o Rio, só que eu vou cobrar R$1. Todo mundo vai comprar. Peraí, Pedro. Sabe o que vai acontecer? No ônibus tem 40 lugares. Se você vender cada passagem a R$1, você vai vender todas, diferentemente do que estava acontecendo aqui. Aqui você não vendia todas, você não vendia nenhuma. Mas aí você vai Então, você vai vender todas, mas não vai ganhar nada, vai ganhar R$40. Não cobre nem o pedágio que vai daqui para o Rio. Então, você vai estudar uma coisa em matemática e tenta te ensinar o que é esse fenômeno. O que esse fenômeno diz para a gente? Olha, existe um valor que você vai ter o que nós chamamos de lucro máximo. Se você vender um pouco mais caro, você vai ganhar menos. Se você vender muito barato, você também vai ganhar muito pouquinho. Então, tem um valor que a gente poderia chamar de ideal. Então, eu vou repetir o que você disse. Então, se eu vender mais barato, mais pessoas vão comprar. Não necessariamente. Repare o preço da passagem. Aí, o que o dono do ônibus tem que fazer? Ele tem que encontrar um preço que não seja nem tão caro, você não vai vender nada, nem tão barato, que senão ele vai ter prejuízo, mas que seja o preço ideal. Então, às vezes, não é possível vender as coisas tão baratinhas, porque você vai tomar um prejuízo muito grande, entendeu? O que eu acho que não é tão caro, mas também não é tão barato, é tipo R$50, R$70. Uma passagem por Rio é mais ou menos isso. Entendeu? Mas é um preço razoável. Pois com certeza esse preço, ele não custa isso porque alguém fala assim, eu quero cobrar isso. Não, porque foi feito a partir de um estudo, né? Não pode cobrar muito caro, também não pode cobrar muito barato, senão não cubra os custos, né? Tem que ser um preço ideal.
E às vezes ganhando um pouquinho, enfim, né? Aí tem outras questões, né? Tipo assim, já que só tem essa empresa que leva a pessoa de Juiz de Fora para o Rio, não tem outra, pensa, não tem concorrência. Só tem uma empresa. Então ela pode cobrar um pouquinho mais barato, que você vai acabar comprando dela. E ela sabe disso, entendeu? Enfim, vamos... Pois não, pode falar. Também a pessoa tem que pensar sobre os dois lados. Exatamente. Isso seria o ideal, né? Mas nem sempre as pessoas são assim. Mas acho que esclareceu um pouquinho, né? Vamos mexer com essa tela aqui agora, vamos para o Pietro ficar mais tranquilo, vamos resolver os exercícios. Então, aqui a gente apresentou o preço da gasolina em 2015 e o preço da gasolina em 2021, né? Não são dados fictícios, né? Mas, enfim. Aqui, eu não sei se está embaçadinho para vocês, a gasolina 3,30, a gasolina grid, que é gasolina grid? Até porque eu digo aqui na pergunta, né? Gasolina grid é uma gasolina que se chama de aditivada. Esse termo deve ser comum aí, vocês já devem ter ouvido. É uma gasolina, digamos assim, um pouquinho melhor, tanto que ela é um pouquinho mais cara, né? Então, aqui tem o preço da gasolina, tem o preço do diesel aqui nessa plaquinha também, que eu escolhi para colocar ela como uma imagem no exercício de vocês. E o preço da gasolina em 2021, aqui ele lista no painel, né, o etanol, que é o álcool, né, 6, como é que leria isso aqui, né, em dinheiro, ó, 6,19, e a gente já viu que esse 9 aqui, ele faz ficar um pouquinho maior do que 6,19, mas também não chega a 6,20. Ele ainda é um pouquinho mais baixo. Só concluir. Aí aqui eu apresento também o preço da gasolina comum e a gasolina grid. Aqui está 7,19. Para quem não está conseguindo enxergar aí, eu estou lendo para vocês. Vou até fazer um negócio aqui, vou deixar escritinho aqui, ó. 7,19, porque esse 9 aqui está um pouco apagado. Pode perguntar. Eu fiz a conta aqui da gasolina normal. O tanto que ela aumentou, 3,69. Vamos fazer a conta com todo mundo então, olha. Qual a diferença do preço entre a gasolina grid nos dois períodos apresentados? A diferença, então, já te revelou aqui, ó, que continha que é para fazer. A diferença é a subtração, né, da gasolina grid. Vamos marcar aqui em cima, depois a gente apaga, ó. A gasolina grid, então, é esse aqui, vou fazer uma seta para chamar a sua atenção, né, no primeiro período, e essa aqui, ó, no segundo período, tá certo? Então, vamos subtrair, a gente sempre pega o maior e retira o menor. Então, seria 7,19, ainda tem um 5 aqui no final, tá legal? Aqui tem um 5 para quem não tá vendo, ou seja, R$ 7,19, ou R$ 7,195, seria a forma de ler isso aqui, tá? Lembrando que esse 5 a gente não consegue pagar com uma moedinha, porque ele é menos de 1 centavo. E agora eu subtraio do 3,36. 3,36 e ainda tem um zero. Eu tenho que fazer essa continha para resolver a minha letra A. Então, vamos lá, vamos dar um zoom aqui, ó. Antes de eu resolver, vocês entenderam por que eu tomei esses dois valores? Porque ele se referia à gasolina grid. Então, aqui, ó, a minha seta, tá vendo? Tá na gasolina grid, em 2015 e 2021, aí ele fala assim, nos dois períodos apresentados, ou seja, em 2015 e 2021, certo? Então, a diferença seria, ou a pergunta que poderia ser feita também, assim, quanto que essa gasolina aumentou? É a diferença entre elas, né, seria a mesma coisa. Então, o fato de essa vírgula existir, ela não vai fazer diferença nenhuma na subtração que a gente já está acostumado a fazer. Então, vamos lá? 5 menos 0. 5 menos 0, 5. Muito bem. Continua, ó. 9 menos 6. 3. 3. Beleza. 1 menos 3. 8. Não. 3 menos 1, que é 2. Então, 1 menos 3 a gente não vai conseguir fazer, não. Aí alguém falou aí, tem que fazer o quê? Pedir emprestado, né? Então, ó, esse 7, esquece essa vírgula ela tá ali, mas ela não vai servir para nada por enquanto, não, por enquanto. Então, esse 7 passa a valer 6, e aqui vai passar a valer quanto, gente? 2. 8. Não estou falando, não tô perguntando quanto que dá. Eu estou perguntando, isso aqui vai passar a valer quanto depois que... 11. 11, isso, perfeito. Agora sim, ó, 11
menos 3. Agora, quem falou a resposta pode repetir para a gente. 11 menos 3? 8, professor. 8, muito bem. Isso aí. E agora sobrou aqui nesse cantinho um 6 menos 3. 6 menos 3? 3. 3. Beleza. Então deu R$3,835 ou aproximadamente 83 centavos. Tem alguém com o microfone ligado aí que está doendo meu ouvido. R$3,83. Bem, pronto, terminamos a letra A. Eu já posso vir aqui e fazer a minha letra B, só que eu queria fazer uma observação, já que nós já estudamos porcentagem. Uma coisa que custava R$3,36 e ela aumentou em R$3,83, ela mais que dobrou, vocês concordam? Sim. Então, a gente pode colocar aqui, ó, que é um aumento, vamos colocar assim, aumentou mais de 100%. Ela mais que dobrou, tá? Não sei quanto, mas eu sei que ela mais que dobrou, então ela aumentou mais de 100%. A gente aproveitar e retomar aí algumas falas antigas, tá joia? Vamos continuar. Letra B. A gasolina grid era quantos centavos mais cara que é comum em 2015? Então, ele está virando para você e fala assim, ó, foca aqui, ó. É neste quadro que eu quero que você observe. Então, a grid é mais cara quantos centavos do que é comum. Então, mais uma vez, o que ele está pedindo para a gente fazer? A diferença, vocês concordam? Vocês concordam? Beleza, então vamos lá. Eu vou diminuir para caber tudo na tela. Ó. Então, ele quer que a gente faz 3,36, ainda tem um zerinho no final. A gente sabe que esse zero pode ser um 1, um 2, um 3, um 4, qualquer número, né? E eu quero subtrair de 3,30. Essa continha, vocês fazem ela mentalmente numa boa, né? Dá para fazer, mas vamos lá, vamos fazer a subtração conforme a gente está habituado a fazer. 0 menos 0. 0. 6 menos 0. 6. 3 menos 3. 0. 0. É 0. E 3 menos 3 de novo. 0. 0. Aí eu fiz questão de fazer o seguinte, essa vírgula eu ignorei, e a gente já combinou que a gente vai abaixar ela. Então, espera um pouquinho. Porque na letra A eu coloquei tão automaticamente que eu já estou acostumado a fazer que eu nem comentei. Então, essa vírgula aqui, ó, que eu vou colocar ela de amarelinho, essa vírgula aqui, ó, que estava presente na minha conta, né? Ainda não tinha feito a conta. Reparem que eu abaixei ela, né? Eu coloquei ela aqui tão automaticamente, porque ela não tem, assim, ela não vai influenciar em nada os seus cálculos. Esse 3 vai subtrair 3, olha. Esse 9... você vai tirar 6 dele. Então, você vai continuar fazendo a conta normalmente, vai abaixar a vírgula. Então, agora eu gostaria que você fizesse o seguinte. Vamos retomar. Isso tudo é dinheiro, né? Então, permita-me colocar aqui na frente reais. Alguém lê, eu já li, mas lê de novo. Quantos reais que é isso aqui? R$3,83. Vamos combinar o seguinte, né? Eu sei que é gasolina, eu sei que tem esse terceiro dígito depois da vírgula, mas não tem necessidade da gente ler isso não, para facilitar a nossa conversa, vocês entenderem o que eu estou falando. Então, vocês falaram muito bem. R$3,83, beleza. Alguém, já que isso aqui também é dinheiro, alguém poderia ler isso aqui para mim? Quanto de dinheiro é isso aqui? 60 centavos. Alguém falou certo e alguém falou errado. 70 centavos, professor. 6 centavos. Ah, mas tem um 60 ali, professor. Vamos voltar aqui na aula passada? Vou tirar aqui, ó. Você falou que a terceira casa não é para ler ela para ficar mais... A gente até pode ler, mas assim, você está perfeito, tá? Não tem que arrumar o que você disse, não. Mas eu quero voltar aqui. Olha aqui o que a gente disse. O Haroldo escreveu assim para a gente, ó. Quando acrescentamos ou suprimimos um ou mais zeros à direita da parte decimal de um número, esse número não se altera. Então, ele vem para você e fala assim, 2,3 é igual a 2,30, que é igual a 2,300, que é igual a 2,3000. Então, o zero no final, ele não tem valor nenhum. Então, quando tiver um zero no final, é uma dica.
para você não errar na leitura, estou voltando lá na nossa folha, tá? Para você não errar na leitura, eu te aconselho a tirar ele daqui. Então, esse zero aqui não vale nada. Eu acho que agora você não falaria 60. Você não vai ter vontade. Vou apagar ele, tá? Ó. Vou apagar ele. Ó. Você não vai ter vontade de falar 60. Você vai ter vontade de falar 6. Então, acho que assim você corre menos riscos de errar. Tudo bem? Vou até deixar ele com um xizinho aqui mesmo. Beleza? 6 centavos. Até porque, vamos olhar lá no cartaz de novo, uma coisa que era 3,30, agora ela é 3,36, ela não pode ter aumentado 60 centavos. Ela aumentou apenas os 6 centavos, né? Faz todo sentido. A joia? Qualquer dúvida é só perguntar. Vamos lá para a letra C, que diz assim: a gasolina grid. Ah, por que você está falando só da gasolina grid? É porque foi a tela que eu arrumei, né? Tipo assim, ó, diesel tem aqui, mas não tem aqui. Lá de cá não tem diesel, não tinha o número do diesel. Aqui tem etanol, aqui não tinha etanol. Então, o único que tinha nos dois era a grid, por isso que eu peguei ela como exemplo. E como é só um exercício, né? Mas também tinha a gasolina normal. A comum, é. A gasolina grid é quantos centavos mais cara que é comum atualmente? Então, ela está mais cara, quantos centavos? Então, mais uma vez, ele pede para a gente fazer uma subtração. Então, vamos pegar aqui, ó, atualmente alguém poderia, vou dar o zoom, ó, atualmente poderia dizer quanto que é? É R$3,06. Atualmente? R$7,00. Ah, não, atualmente não, professor. Eu li de 2015. Tá. R$7,19. E 19 centavos, tá? E a comum? Porque, ó, a mais cara que é comum. R$6,99. Isso, Quase então é aqui que eu tenho que focar o meu cálculo, olha. Eu vou tirar o zoom para eu poder escrever e não sumir da tela para a gente poder copiar dali. Então, vamos lá? R$7,19. Eu vou colocar aquele cinquinho ali, tá legal? Menos R$6,99. E vou colocar esse 6 aqui. Tá certo? Vamos fazer uma coisa? Vamos fazer um treinamento antes, ver se vocês estão bom de conta? Se não tivesse essa casa decimal aqui, nem para um nem para o outro, dá para fazer de cabeça? Quantos centavos está dando de diferença? Diz uma coisa que custa R$7,19, a outra custa R$6,99, está dando quantos centavos de diferença? 20. 20 centavos, muito bem. Então, mas aqui, na verdade, é um 6 e aqui, 5, aqui é um 6. 5 e aqui é um 6. Vamos lá? Então, como que começa? 5 menos 6. Não pode subtrair, então tem que pedir não dá, tem que pedir emprestado. Então, isso aqui vai valer 8 e aqui vai passar a valer 15, beleza. Então, vai ficar 15 menos 6, alguém pode fazer e falar a resposta para mim. 15 menos 6, 9. Obrigado. Beleza. Que conta eu tenho que fazer agora? 8 menos 9. 8 menos 9, só que a gente já sabe que... Empestrado. Empestrado? O que é empestrado, Pedro? Emprestado. Então, vamos pedir emprestado. Vamos lá. O que vai acontecer aqui? Esse 1 vai passar a valer? Esse 1, 0. E aqui, em compensação, aqui passou a valer quanto? 18. 18. Então, vamos lá. 18 menos 9, agora dá para fazer. Quanto que dá? 9. Olha, 9. Deixa eu pegar a corzinha aqui. 9. Beleza. Vamos de novo, continuando. Ali já resolveu. Agora eu tenho que fazer 0 menos 9. Pede 0 menos 9? 0 menos 9 não dá, né? É 0. Então a gente vem aqui. Que isso daí vai dar... Esse 7 passa a valer 6, não é? E ele empresta 1 para cá. Agora vai dar, ó, porque agora deu, ó. Então vai dar 10 menos 9. Isso, deu 1. Deu 1. Abaixa a vírgula. Vamos colorir de amarelo de novo, ó. Essa vírgula aqui
né? A gente só repete ela aqui embaixo, ela só está ali para enfeitar, vamos dizer assim, depois ela vai ser importante na hora de ler o número, mas para fazer a conta isso não vai influenciar em nada, não. E para terminar, aqui não tem mais como pedir emprestado, mas ficou 6 menos 6, e 6 menos 6? 0. 0. Perfeito. Então, vamos colocar um R cifrão aqui na frente, e agora vocês vão ler para mim este número. Se fosse dinheiro... Centavos. Quanto? 19 centavos. Eu vou escrever, então. 19 centavos. Então, ó, se a gente for ler só até aqui, isso aqui a gente não lê, 19 centavos. Se a gente for ler esse 9 aqui, é 0,199, né? Mas não chega a 20 centavos. Embora a gente fale 199, né? Não chega nem a 20 centavos. Beleza? Bom, então a gente terminou aqui o do posto de gasolina. Então tem uma última perguntinha aqui, né? Aí a gente já viu que o filé de peito de frango está um absurdo de caro, né? Observem agora os preços do filé de peito de frango em um comparativo obtido em 2 encartes de supermercado, em maio de 2020 e em setembro de 2021. Quer ver uma coisa? Se eu mudar isso aqui, ó, de maio de 2020, se eu passar aqui para 21, eu vou te garantir que não faz diferença nenhuma, tá? Porque em maio desse ano, o filé de peito de frango, ele também estava, não 9,98, mas ele estava uns 10,99, ele não estava tão caro, não, tá? Então, ele não aumentou porque se passou muito tempo, ele aumentou porque ele aumentou muito. Tem alguém ganhando muito com isso. Então, vamos lá. Qual a diferença de preço entre o produto apresentado? Se ele falou diferença, a gente vai subtrair mais uma vez, né? E a gente vai fazer 15,99 menos 8,98. Então, agora, como 8,98 é um número mais estreito, né, menor, ele já é menor, né, porque vale menos, né, 8,98 é menos do que 15,99. Você tem que colocar vírgula debaixo de vírgula, então cuidado para não fazer isso, ó. Ó, se eu fizer assim, tá errado, ó. A vírgula tá aqui, ó, essa vírgula tá aqui. Então, não pode. Ó, eu tenho que colocar 8,98. Tá legal? Pra gente poder fazer a continha numa boa. Acho que essa continha veio meio de graça, ela não tá difícil, porque aqui deu para fazer, ó. 9 menos 8. 9 menos 8. 1. 9 menos 9, não pediu emprestado, né? 9 menos 9. 0. 0. Abaixa a vírgula, deixa a vírgula quietinha ali, ela não influenciou no cálculo. Esse 5 não dá para subtrair de 8, né? Então pede emprestado, então na verdade vai continuar valendo 15. E 15 menos 8. 7. 7. Leia para mim, isso em dinheiro. R$7,01. Perfeito. Se nossa continha desse assim, deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Se nossa continha desse assim, assim. Dá 1 centavo do mesmo jeito. Não, senhor. R$7 e 10 centavos. 10 centavos. Quem falou? Felipe. Felipe. Muito bem, Felipe. Por quê? Se eu coloco 0 aqui, aí eu corro o maior risco de acertar o problema. Tá certo? Porque colocar 0, eu não mudo o número. Pode colocar? Pode colocar. Só que aqui eu vou ter uma tendência de ler 10 e não ler 1. Por isso que vocês devem estar atentos. Olha a diferença. Olha a diferença, ó. Vou chamar a atenção, vou colocar de amarelinho, ó. 7,1 é diferente de 7,01. Está apresentado para vocês. Eu vou escrever aqui também para ficar registrado, ó. Então, aqui é R$7,01. Esse a gente acertou, porque não tinha como ler esse número diferente, né? 0,1 a gente vai ler 1. Agora aqui que é o problema, ó. Tá? E esse 1 que está aqui, vou até marcar ele aqui com uma corzinha, a gente vai ler 10, tá? 10 centavos. Olha a diferença
de uma coisa para outra. Show de bola? Então, foi uma discussão que a gente gastou um tempinho, mas foi bem produtiva, na minha opinião. Acho que deu para a gente ir. Então, vou fazer o seguinte. Eu não vou finalizar essa parte aqui hoje, não, porque a gente vai ficar aqui até 9 horas fazendo isso, tá? Porque é mais um exercíciozinho bem extenso, até para discutir e fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar isso tudo aqui, tá? E eu vou printar isso, eu vou postar isso hoje no grupo, hoje, não me preocupando com a gravação, isso tudo gravação eu posto amanhã, só que isso aqui, tá? Já é para a nossa próxima aula, tá? Então, isso aqui são exercícios de soma e subtração, tá legal, ó? São vários exercícios de soma e subtração para vocês darem uma praticada. Isso aqui é além da apostila. Lembre-se de uma coisa, né? Para quem quiser reclamar porque na apostila, lembre-se que durante a semana você teria 6 aulas de matemática na escola. E aqui você está tendo 2, né? 4, né? 2 na segunda e 2 na quarta. Então, quarta-feira, a primeira coisa que a gente vai fazer é corrigir esse bloco aqui. Então, eu já vou postar lá agora, daqui uns 10 minutos. Dever de casa é fazer para a gente corrigir. Tá legal? Essa folhinha aqui, toda desenhadinha. Beleza, pessoal? Deixa eu parar aqui. Sim. Professora, hoje acabou? Vamos encerrar por aqui, porque eu vou deixar essa atividade para vocês fazerem, tá? Porque se eu for fazer ela agora, a gente vai até 9 horas da noite. Tá joia? Quando você vai... Deixa eu parar a gravação. Não. Pode falar.